Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Eidt, especialista em saúde e desenvolvimento do adolescente. É a puberdade, né? Aquela fase em que ocorre a transformação do corpo, que existem inúmeras transformações hormonais, fisiológicas, onde o indivíduo está deixando de ser criança e caminhando para a fase adulta. E o corpo ali, o corpo, o comportamento dá sinais dessa fase aí, dessas mudanças e alterações. Se você percebeu que de repente você colocou para dormir uma criança e saiu do quarto do seu filho, um menino com uma voz grossa, uma menina mais alta, com comportamentos diferentes, posso te dizer que você está bem-vindo à puberdade. Inclusive, o estirão de crescimento é um dos primeiros sinais, né? E aí nós temos um período também que a gente pode utilizar um período etário para a gente ter uma previsão aí da puberdade, que é nas meninas de 8 a 13 anos e nos meninos de 9 a 14 anos. E onde começa esses primeiros sinais da puberdade. Nas meninas, geralmente é o broto mamário que a gente diz, aquela saliência que começa a aparecer por baixo da roupa, que chama a atenção de alguns, que remetem a algumas brincadeiras que a gente vai falar aqui, que não são legais, né? Meio desconfortável para o adolescente. Aí, para os meninos, a gente tem um dos primeiros sinais que está crescendo é os testículos, né? Que é a primeira coisa que cresce, que ele percebe ou não que está crescendo. A percepção do crescer, às vezes, é muito mais do adulto, em primeiro, do que do próprio adolescente, que está ali imbuído no seu dia a dia, na sua vivência, às vezes nem percebe as meninas que tá uma saliência no corpo, que tem os pelos pubianos crescendo nos meninos, né, que tá tão ali, principalmente quando tá no início, né, esse crescer, essa mudança no início. Às vezes quem chama muita atenção para isso são os adultos, os amigos, as pessoas que estão em volta dele. A gente às vezes não é muito orientado a olhar para o corpo, olhar para si, né? Então passa despercebido às vezes aos olhos da criança ou às vezes do adulto, que demora um pouco, só vai perceber quando alguém fala, né? Nossa, como ele cresceu! Nossa, tá com a voz grossa, e essa barba, e essa barbicha aparecendo, né? Assim, as espinhas salientes, né? A voz grossa, a gente tem um índice aí aumentando cada vez mais, o índice de obesidade em crianças, e o aumento da gordura corpórea, ela estimula a puberdade, tanto o início da puberdade e a menstruação, né? E iniciar precocemente pode gerar aí transtornos, né? E tornar essa fase muito mais desafiadora para o indivíduo aí que está passando por essa fase, né? Porque aí tem a fase da menstruação, que a gente sabe que quando a menina menstrua, acontece o pico hormonal, e depois esse pico hormonal ele tem uma queda, né? Que aí reduz aí os estímulos de crescimento para outras áreas do corpo, né? E assim também como nos meninos, né? As meninas têm a menstruação e os meninos têm a ejaculação. É importante lembrar porque às vezes os meninos têm a ejaculação noturna e às vezes os pais desconhecem essa situação, ou os filhos não são orientados e ficam assustados com aquela situação, né? O que está acontecendo? A gente às vezes é preparada para acolher a menina que menstruou, né? Acorda, né, menstruada, mas ir para acolher, orientar esse rapaz aí com relação a isso é importante. Você tá aí. Que bom que você está nos ouvindo, né? Para que você possa ter um conhecimento adequado para poder acolher melhor o seu filho, né? Ou sua filha, nesses casos. E aí a gente tem várias outras coisas também, como a voz, né? Todas essas modificações no corpo, elas são vistas também de maneira diferente para o adolescente. Toda essa transformação está conectada com o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, ela dorme criança e acorda com um corpo mais desenvolvido, e o corpo vai se desenvolvendo, mas muitas vezes o cognitivo dela ainda está como criança. Então, ela tem que se reconhecer naquele corpo todo em transformação, e isso às vezes é desafiador
né? Essa fase de transformação também é uma fase de aceitação, né? De aceitar aquela perda daquele corpo infantil e ir, né, em busca desse desenvolvimento desse corpo adulto. Então, é brincar ou fazer referências ao corpo do adolescente, nós especialistas consideramos isso como um desrespeito, ou porque o adolescente está numa fase de descoberta, de conhecimento e muitas vezes está assustado com essas mudanças. Então, quando alguém brinca com o seu corpo, faz brincadeiras com as mamas que estão com a amostra, com a voz que alterou, né, o cheiro, né, o odor, os pelos pelo corpo, nas axilas, as espinhas, a barba, né, surgindo. Então, tudo isso às vezes incomoda e faz com que o adolescente se isole mais desse mundo adulto, né, porque ele ainda está tentando lidar com tudo isso. Os adolescentes têm mania de se comparar com o outro, né? Então, além de ter essa diferença entre o indivíduo, a menina e o menino, também tem diferença de cada ser humano, né? Às vezes uma menina desenvolve o seio maior ou num tempo diferente da outra, né? Porque uma já tem que você não tem, que você não vai ter, né? Eu recebo muitas dúvidas, nossa, minha mãe tem um seio grandes, minha amiga já está aparecendo e o meu ainda nem desenvolveu, preocupada com o seu corpo, né? Então tem que tomar cuidado com essa comparação. Na realidade, cada corpo tem o seu tempo, e como a gente já disse aqui, que o meio em que você vive, a sua alimentação, o seu biotipo, né, a sua genética também interfere aí nesse desenvolvimento, né? Então, e se pergunta, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho como lidar com essa situação, né? Os pais e o adolescente. Os pais, a gente orienta sempre os pais que estejam atentos a essa mudança do corpo dos filhos, para que auxilie eles nesse momento com um porto seguro, para uma fala de orientativa, de acolhimento, evite, né, que essas brincadeiras pejorativas. Eu sei que eles falam, a gente só quer quebrar o gelo e tal, mas não é. Eu gosto daquela frase assim, ó, se a sua brincadeira não fez o outro sorrir, fez o outro ficar triste, então não foi brincadeira, é um desrespeito, né? E para o adolescente, a gente sempre orienta para que ele se perceba mais, se olhe no espelho, se toque, né, na hora do banho, se perceba e acompanhe e acolha esse seu novo corpo, para que ele passe por esse processo que a gente chama do luto do corpo infantil de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave, né? Porque tudo isso faz parte dessa transformação do indivíduo, da criança, para se tornar um adulto. Então, se esse processo for acolhido, for adequado, né, com adultos responsáveis e acolhedores, vai ser muito mais leve, né, e vai tornar essa fase aí tão importante para o adolescente de uma maneira mais assertiva, né, esse desenvolvimento.